que ora no Espírito. Vamos, igreja de Cristo, vamos orar. Vamos manifestar aquilo que o Senhor coloca. Todos os dons infusos, isso. Adorado seja Senhor. Boa noite, povo amado de Deus. Boa noite. Eu vou pedir para vocês sentarem. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 1. Mateus 4, 1. Mateus 4, 1. Povo amado do Senhor, nós vamos partilhar um pouco a palavra esta noite, falando sobre o deserto. Vamos entender um pouco sobre isso, porque eu sei que muitas vezes na nossa caminhada nós temos a sensação de vazio. Há momentos da nossa vida, momentos de dor, de tribulação, momentos de dificuldade, em que nós nos sentimos áridos, secos, vazios, como se a nossa oração não fosse o suficiente para encher o nosso coração, como se tudo aquilo que a gente vive não fosse o suficiente para preencher. Esses momentos nós chamamos de deserto. Mas o para quê? Para que serve o deserto? Eu queria lembrar nesta palavra algo que talvez você não tenha notado, mas a primeira grande vitória de Jesus sobre o diabo aconteceu no deserto. O deserto é um local de combate. A própria origem da palavra, o significado da palavra de deserto, abandono, ou em russo vem de uma outra palavra, vazio, vazio, abandono. O deserto é um lugar de entrega e é um lugar de confronto consigo mesmo. A palavra nos diz assim: tentação no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando e depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Ora, povo amado, Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão. Ele tinha acabado de viver uma experiência de estar repleto da graça do Espírito Santo sobre ele, a voz do Pai que se ouviu dizendo: eis o meu filho amado, meu eleito, sobre o qual está todo o meu amor, toda a minha afeição. E logo após o batismo, cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus é levado ao deserto para enfrentar 40 dias de jejum, de oração, de entrega, de abandono. É preciso que você compreenda uma coisa: Deus, Ele trabalha em nós desde o primeiro momento em que nós damos permissão a Ele para fazer isso. Quando você veio para a igreja e decidiu tomar um rumo diferente na sua vida, você deu a Deus permissão para Ele transformar você, para Ele trabalhar você, para Ele mudar aquilo que for necessário ser mudado. E eu lhe digo, guarde isso no seu coração: você só fará progressos na sua caminhada se você aprender a se abandonar nas mãos de Deus, se você aprender a confiar nele. Porque se você não confiar em Deus, não se abandonar em Deus, não se entregar a Ele, você não vai a lugar nenhum. Nós só progredimos no caminho do Senhor, na santidade, quando nós aprendemos a enfrentar tudo que nós temos para enfrentar. E vamos ser sinceros, quem é que gosta de olhar para dentro de si e lidar com os seus defeitos, com os seus pecados, com os seus erros? Quando é muito mais fácil eu olhar para fora e lidar com os defeitos, os pecados e os erros dos outros, não é? Isso todo mundo sabe fazer. Apontar o defeito do irmão, qualquer um aponta. Apontar o pecado do outro, qualquer um aponta. Criticar, falar mal, jogar pedras, qualquer um faz. Até porque, enquanto eu me ocupo da vida dos outros, eu não cuido da minha própria. Mas não é isso que o Senhor quer para mim, e não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer fazer de você um homem novo, uma mulher nova, desde o dia em que você pisou os pés na igreja, em que você deixou o Senhor agir, em que você disse para Ele: sim, eu quero caminhar contigo, porque Deus respeita a nossa liberdade. E o Senhor precisa trabalhar em você e trabalhar em mim. E uma das maneiras de Deus trabalhar é nos levar ao deserto. Por quê? Porque no deserto, filho, em primeiro lugar, você fica sozinho, sem outras pessoas ao redor. Por mais que você, quando se sente vazio, esteja cercado de gente, o deserto está dentro do seu coração, e você se sente sozinho. E quando você está no deserto, você tem que aprender a lidar com os seus próprios problemas. É tão interessante na igreja que quando a gente diz assim para as pessoas: vamos orar, feche os olhos, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, vamos enfrentar uma situação ou outra, várias pessoas permanecem de olhos abertos. Sabe por quê? Porque quando eu estou de olhos abertos, eu não tenho que me concentrar em mim mesmo. Eu estou distraído com as coisas do lado de fora.
Mas quando eu fecho os meus olhos, eu tenho que lidar com o meu interior. E às vezes, o que eu tenho no interior não é agradável de ver, não é agradável de olhar, não é agradável de sentir. É preciso entender que o deserto é um local de confronto, onde eu vou para combater, mas combater a mim mesmo, superar os meus defeitos, os meus pecados, lidar com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com os meus erros, e reconhecer que eu sou miserável, fraco e pecador e que eu preciso de Deus. É local de abandono, é local de entrega. Por mais que eu caminhe com o Senhor, eu preciso, via de regra, em alguns momentos, passar por um deserto. E o Senhor pode proporcionar isso para a gente de diversas formas. O deserto tem esse objetivo: te fazer vencer as suas dificuldades e te fazer ficar mais abandonado e confiante em Deus. Olha só como foi com Jesus. Ele passou 40 dias orando e jejuando. Eu nem vou discutir isso com você, porque se eu te propor 40 minutos de jejum, talvez você ache uma eternidade. Imagine então 40 dias. Talvez você fosse capaz de fazer 40 minutos, e se eu te pedisse para jejuar 4 dias? Foram 40 dias de jejum e de oração, sustentado apenas pela oração, pela fé e pelo abandono nas mãos do Pai, nutrido pela ação do Espírito Santo. Não só de pão vive o homem, mas a palavra de Deus sustenta. Jesus não foi o único que viveu isto, porque muitos padres, muitos santos, ao exemplo de Jesus mais tarde, enfrentaram também grandes períodos de jejum, quaresmas de jejum, 40 dias, para imitar o Senhor, para se aproximar mais de Deus. E quando a gente se desprende das coisas desse mundo, a gente se abandona nas mãos do Senhor. Eu queria só que você entendesse que no deserto nada mais importa. A nossa vida é cheia de futilidades, cheia de coisas inúteis. Quando a gente passa por situações difíceis, a gente percebe que nada daquilo importa. Talvez as coisas que você dá mais importância hoje sejam as coisas mais inúteis da sua vida. Tem gente que se prende a cada coisa, não? Mas quando nós enfrentamos grandes momentos de deserto, de dor, de dificuldade, onde a gente se sente sozinho e abandonado, onde a gente reconhece a nossa miséria, onde a gente reconhece o quanto nós somos pequenos, a gente aprende no deserto a depender de Deus. E filho, filha, não dá para seguir com o Senhor se eu não aprender a depender dEle. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso desejar a Deus, confiar em Deus, me abandonar em Deus. Então os momentos de dor são necessários, os momentos de prova, de tribulação, de dificuldade são necessários. O deserto é necessário, porque vai me fortalecer, porque vai me ensinar, porque vai me educar, porque vai me fazer entender o quanto eu sou necessitado desse Deus. E na medida em que eu aprendo isso, aí eu dou passos na fé. Quando Jesus já jejuava por um longo tempo, vem o diabo para lhe confrontar no deserto, nas tentações,
Para pensar. Na hora em que você está passando uma grande dificuldade, em que você se sente sozinho, em que parece que Deus te deixou, que todo mundo se esqueceu de você, na hora em que você está se sentindo árido, vazio no deserto, não vem tentações? Vem as tentações de abandonar a Deus, de abandonar a igreja, de tomar outro rumo, de deixar tudo para lá, de se preocupar com as coisas de agora. O diabo veio e tentou Jesus. Você não está com fome? Come. Transforma essas pedras em pães e come. Você tem poder para isso, não é o Filho de Deus? Poder para isso ele tinha. Mas ele estava enfrentando o deserto para se preparar para a missão de evangelizar. O deserto foi a escola onde o Senhor se fortaleceu para poder anunciar o evangelho depois para todos aqueles que ele anunciou. Ah, mas o pai não podia ter poupado o filho do deserto? O filho veio feito homem, e feito homem, ele se submeteu a tudo que era necessário para ele realizar a sua missão de salvação. Então, se era necessário o deserto, ele enfrentou o deserto. Na intimidade com Deus, quando você se abandona e se entrega, você se fortalece. Pensa. Eu sei que aqui tem pessoas que oram mais e pessoas que oram menos. Qual a diferença entre uns e outros? Se a gente for olhar a grosso modo, nenhuma. Porque todos somos filhos de Deus e todos temos o potencial de santidade. Mas se a gente olhar mais de perto, a gente vai perceber que aqueles que oram mais, que enfrentam momentos dolorosos, que passam pelos seus desertos, se fortalecem, crescem e crescem na graça e crescem na intimidade com o Senhor. O que isso significa? Significa que você vai ouvir melhor a Deus, que você vai estar mais próximo de Deus, e quando Deus se move na sua vida, você percebe. E aquele que não ora, ou que ora muito pouco, esse, Deus fala com ele e ele não ouve. Deus se move na vida dele e ele não vê. Deus trabalha ao redor dele e ele não percebe. E olha que tem gente que é assim, está na igreja há 10 anos, há 20 anos, Deus derrama toda sorte de bênção sobre a vida da pessoa, e a pessoa ainda consegue ser ingrata, consegue ser orgulhosa, consegue ser arrogante, consegue ser prepotente, porque não enxerga Deus, porque só enxerga a si mesmo, porque só enxerga o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Aquele que não tem olhos para Deus, filho, que não enfrenta um deserto, não aprende a ser de Deus. Eu conheço pessoas aqui que passaram por desertos, algumas até bem recente, e algumas ainda estão no deserto, não é? Ainda está com um pezinho lá dentro, nem saiu de todo ainda. Eu queria lembrar uma coisa que talvez você não tenha percebido durante esse tempo de deserto que você tem vivido: o cuidado de Deus com você. Porque no deserto, filho, uma coisa fica bem evidente na nossa vida: que há um Deus que cuida de nós. Quando o diabo foi vencido, os anjos se achegaram a Jesus, trazendo o alimento para nutrir o corpo e trazendo consolo para nutrir a alma. Deus sempre esteve ali com ele, mesmo quando ele não se deixava encontrar. O pai sempre esteve ao lado do filho,
O Espírito Santo sempre esteve ao lado do filho, mas no deserto muitas vezes o filho se sentiu sozinho. Para se fortalecer, para crescer, para amadurecer, Deus sabe de que forma trabalha em nossas vidas. Ele fez isso com o seu povo no Antigo Testamento, o povo que ele libertou do Egito. Era um povo que estava escravo, cativo, e Deus mandou Moisés para libertar. Mas o povo tinha péssimos hábitos. Era um povo que murmurava de tudo. Deus estava agindo, mas o povo estava reclamando. Você conhece alguém assim? Deus está agindo na vida, não é? Deus está curando, Deus está fazendo milagre, Deus está consertando aqui e ali, mas só reclama e murmura e lamenta da vida. Conhece? Talvez você conheça alguém assim. Ah, tudo dá errado para mim, as coisas não saem do jeito que eu quero, eu oro e nada acontece. Talvez você conheça alguém assim. Se parece com o povo que Deus libertou do Egito. Ingrato, murmurador. Só que o povo que Deus libertou do Egito teve que aprender uma dura lição. E aqui eu quero te ensinar uma coisa. Guarda isso no seu coração. Guarda no teu coração. Quanto mais tempo você levar para aprender, filho, mais tempo você vai ficar no deserto. Viu? Tem dois jeitos de fazer isso: um fácil e um difícil. O fácil é abandonar o coração nas mãos do Senhor e reconhecer: eu preciso de Deus. O difícil é se fechar no seu orgulho, na sua vaidade e ficar aí lamentando a vida. O que o povo fez quando saiu lá do Egito, do cativeiro? Teimou, murmurou, reclamou, lamentou. Nada estava bom. Quando estava entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, Deus abriu o mar para o povo atravessar. O povo atravessou. Quando chegaram do outro lado, Deus fechou o mar e matou o exército do faraó. O povo do outro lado cantou, pulou, louvou e bendisse a Deus no primeiro dia. Não parece com ninguém que você conhece? Vem no grupo de oração, não é? Vive um momento especial com o Senhor, alcança uma graça de Deus. Está precisando de um emprego, Deus dá um emprego. Sai daqui feliz da vida no primeiro dia. Depois no segundo dia já começa a falar: ah, mas esse emprego é muito longe de casa, né? Ah, mas o salário não é tão bom assim. Ah, mas as coisas não são aquilo que eu queria. E aí já começa a murmurar, a reclamar, a lamentar, e já se esquece da escravidão que tinha antes. Foi o que aconteceu com o povo. Comemorou a libertação, daqui a pouco estava dizendo para Moisés: nós vamos morrer de sede aqui nesse deserto por sua causa. Deus mandou água, nós vamos morrer de fome aqui no deserto por sua causa. Deus mandou pão, eles reclamaram da água de novo. Deus mandou água de novo. A gente está cansado de comer pão e tomar água, a gente quer carne. Deus mandou carne. A hora que Moisés subiu o monte e demorou um pouquinho mais com o Senhor, o povo fez um bezerro de ouro e adorou. Sabe o que isso me lembra? Me lembra aquele cristão que vem na igreja e pede o emprego, Deus dá. Me lembra aquele cristão que vem na igreja doente e pede a cura, Deus dá. Me lembra aquele cristão que vem aqui e pede essa graça, aquela graça, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Só que nunca está bom, nunca é o suficiente. Porque na verdade esse tipo de cristão não está buscando o Deus que derrama a graça. Ele está buscando apenas a graça que vem de Deus, só a graça. Ele só quer a bênção, ele não quer o Deus da bênção. Ele não quer enfrentar dificuldade, ele não quer passar nenhuma tribulação, ele não quer enfrentar nenhuma contrariedade. Na verdade ele não é cristão, ele é cristal. É de cristal. Quebra à toa, muito sensível,
Qualquer coisinha abandona a igreja, abandona a fé. Ah não, Deus não quer saber de mim. Abandona a sua caminhada e corre para um desses lugares que tem por aí tantos outros. Vai erguer um bezerro de ouro, vai adorar numa garagem qualquer, onde não há Eucaristia, onde não há o Senhor. Cristão aonde? Aonde? Sabe o que acontece com gente assim? Vou dizer para você, guarda no seu coração. Fica andando no deserto para aprender a ser gente. 40 anos foi o que aconteceu com o povo. 40 anos no deserto, esperando para chegar na terra prometida. E podia ter chegado muito antes. Podia ter chegado em alguns dias, podia ter chegado em alguns meses. Se a teimosia não fosse tão grande, podia ter chegado, quem sabe, uns 4 anos. Mas levou 40. Levou 40 anos para aprender a ser gente. Toda uma geração não viu, porque 40 anos é uma geração. Toda uma geração ficou pelo deserto. Precisou uma nova geração para entrar na terra prometida. Por quê? Teimosia. E o Senhor vem lembrar o povo e vem lembrar você nessa noite. Guarda isso no seu coração, porque Deus tem agido na sua vida. Ele tem cuidado de você, não seja ingrato. O Senhor diz assim, não abre a Bíblia, tá? Está em Deuteronômio 8. A prova do deserto. Observarei todos os meus mandamentos, que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra, que Javé sob juramento prometeu aos vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Javé teu Deus te fez percorrer, durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te. Você está entendendo, filho? Você está entendendo? Se você não aprender a ser gente de um jeito, vai aprender do outro, né? Se não for no amor, vai ser na dor. Não tem problema, porque é melhor o Senhor te castigar, te corrigir e te humilhar, permitir tudo isso na vida, a fim de levar você para o céu, do que deixar você orgulhoso aqui, felizinho, e indo para o inferno. Não é? É melhor passar pela correção e pela educação de Deus aqui, do que não ter essa oportunidade. Lembra? A palavra diz que aquele que não é educado, não é filho, é bastardo. Tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Deus leva você para o deserto para provar teu coração, para ver do que você é feito. Santo Agostinho diz que Deus separa o ouro da palha no fogo. Deus vai ver do que você é feito. Se for de ouro, filho, o fogo só vai te purificar e te fazer brilhar ainda mais. Mas se for palha, queima. E tem muita gente que vem na igreja com uma fé de fogo de palha. É uma fé muito bonita, enquanto tudo está muito bonito, enquanto está tudo muito bem, mas na hora da dificuldade, desaparece a fé, vira cinza. Deus quer conhecer o que você tinha no coração. Está escrito assim: irias observar os seus mandamentos ou não? Agora vamos entender o deserto. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome, mas Ele te alimentou com o maná. Se Deus deixou o povo passar fome em alguns momentos no deserto, logo em seguida a mão de Deus derramou o maná que veio do céu. Filho, você pode enfrentar dificuldade na sua casa, mas Deus sempre vai te socorrer com o necessário. Você pode passar apertado, mas morrer de fome você não vai, se a tua confiança está no teu Senhor. Pode acreditar nisso.
Porque Deus vai mandar socorro. Deus vai mandar socorro. Você precisa crer, você precisa confiar. Ele fez isso. Ele te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Javé, o teu Deus. As vestes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante 40 anos de caminhada, hein? Se não é a mão de Deus que sustenta, o que Deus está dizendo para aquele povo: te dei de comer, te sustentei na sua necessidade, sua roupa não estragou, seu pé não inchou, você conseguiu caminhar. Eu estava com você o tempo todo, você nunca esteve sozinho. É isso que Ele está dizendo aqui para nós. Não seja ingrato, não seja ingrato. Portanto, reconhece no teu coração que Javé teu Deus te educava como um homem educa seu filho, e observa os seus mandamentos, para que andes em seus caminhos e o tema. Ei, Deus tem o direito de educar você ou não? Sim ou não? Eu acho que você não está muito convicto disso não. Quero ouvir. Deus tem o direito de educar você, sim ou não? Ele pode fazer na sua vida o que Ele quiser, sim ou não? Quer dizer que Ele pode virar tudo do avesso, transformar o que Ele quiser, mexer no que Ele quiser, sim ou não? Você está dizendo sim para Deus, não é para mim. Depois você se acerta com Ele, porque Ele vai trabalhar na sua vida. Ele tem trabalhado na sua vida. Então, filho, quando a coisa apertar, quando você se sentir sozinho, quando você sentir o abandono no deserto, não desiste não. O Senhor está te educando, o Senhor está te corrigindo, entende assim? O Senhor está te levando para um nível maior. Ele está elevando você na sua caminhada. É só isso. Ele precisa fazer isso para você crescer como cristão, para você ter uma fé inabalável. Sabe o que é uma fé inabalável? É a fé daquele que crê em Deus, aconteça o que acontecer. O mundo pode estar desabando à sua volta, você continua confiando e crendo em Deus. Isso é uma fé inabalável. Tudo está dando errado, você continua dizendo: eu te louvo, Senhor, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Você não desiste, você não desanima. É essa fé que o Senhor quer te dar. Quem quer ter essa fé, fica de pé. Quem não quiser pode ficar sentado. Fecha os teus olhos. Olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você agora. Confronta isso aí. Olha para o teu coração e diz para o Senhor teu Deus: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus pecados, eu te entrego tudo aquilo que aqui dentro me aperta, tudo aquilo que aqui dentro me afasta de ti. Eu te entrego meus defeitos, eu te entrego minhas misérias, e eu reconheço, Senhor, que eu preciso de ti, que eu sou necessitado de ti. Diga para Ele: eu reconheço, Senhor, que eu sou necessitado de ti, eu dependo de ti. Senhor, faz o que quiseres da minha vida, caminha comigo no deserto, me ajuda a crescer, me ajuda a atravessar, Senhor, esta vida que às vezes é tão difícil. Me ajuda a enfrentar, Senhor, esses problemas que às vezes são tão difíceis. Me fortalece, Senhor, para que eu jamais desista. Eu quero, Senhor, ser um cristão melhor. Eu quero, Senhor, ser um homem melhor. Eu quero, Senhor, ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Diga aí para o Senhor. Eu quero, Senhor. Se para isso é necessário o deserto, Senhor, então que venha o deserto, Que venha, Senhor. que
Venha ao deserto, Senhor, porque eu quero enfrentar aquilo que o Senhor quiser que eu enfrente. Olha para Jesus nesse momento. Dentro do seu coração, olha para Jesus. Ele está com você. Cuida de nós. Confia. Padre Pio diz assim: quem combate dirigindo o seu olhar a Deus cantará triunfo. E você é vencedor. Aleluia. Você vai cantar triunfo, porque você não está combatendo sozinho. Você tem que dirigir o seu olhar para o Senhor e saber que nesse deserto é a mão dEle quem te sustenta, é a mão dEle quem te alimenta, é a mão dEle que te conduz. Filho, filho amado de Deus, filha amada de Deus, o Senhor te ama muito. E se Ele te escolheu para te levar ao deserto, saiba que você é um privilegiado. Saiba que você é especial e que você vai enfrentar isso e vai sair daí fortalecido, mais forte, cristão de verdade. Levanta, Senhor, levanta os corações abatidos e cansados, restaura, Senhor, ergue, Senhor, o teu povo, ergue, Senhor, o teu povo. Continue orando, continue orando. Deus cuida de mim. Sim, Ele cuida de você, Ele está com você. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, nem desanimar. Deus está comigo. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Eu te amo, igreja. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Sim, Deus tem cuidado de você, Ele te ama. Você é um filho amado, é um filho querido. Deus cuida de E o mim. Senhor tem cuidado de você há tempos, Deus cuida. durante todo o tempo. Agarra na mão do seu irmão que está ao seu lado. Segura na mão dele bem forte. Segura na mão dele bem forte. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Segura a mão do teu irmão bem forte. Fecha os teus olhos. Sente. Sente que nesse momento quem segura na tua mão é o Senhor teu Deus. Sente que o Senhor está segurando a sua mão agora. Sente que Ele está levantando você agora. Sente, Ele cuida de você. Deus cuida de mim. Deus forte, igreja. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós.
Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Ergue a mão do teu irmão lá no alto. Filho amado de Deus, há muito tempo que Deus tem segurado na sua mão e tem conduzido você por essa vida. Eu sei que muitas vezes você se sentiu sozinho, mas isso não é verdade. Deus sempre esteve olhando por você, Ele sempre esteve cuidando de você, Ele sempre esteve conduzindo você pela mão. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Nós te louvamos. Eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o Teu nome. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem sustentado Glorifique a Deus. Louve a Deus. Diga para Ele: obrigado, Senhor, por estar comigo. Porque o Senhor tem cuidado de nossa casa, da nossa família, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Acalma o teu coração. Dá um abraço no seu irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus cuida de você, meu irmão. Não tenha medo, Deus cuida de você. Deus cuida de vocês, viu, jovem? Deus cuida de você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, vamos sentar um minutinho, que eu tenho uns recados para vocês. Bom, em primeiro lugar eu quero convidá-los. Mais uma vez eu já convidei, vou convidar de novo. Tem algumas pessoas daqui que estão indo. Na sexta-feira agora, dia 9, nós começamos na paróquia de Santa Cecília, no Largo de Santa Cecília, em frente ao metrô Santa Cecília, em São Paulo. Nós começamos o primeiro seminário Levantando Profetas. É um seminário para pregadores e para aqueles que se interessam pelo ministério de pregação. Então é facinho de você chegar, porque é trem e metrô, você nem precisa se preocupar. A estação do metrô é na mesma calçada da igreja, você sai de frente com a escada da igreja. Começa às 19h30, tá bom? Se você quiser chegar às 19 horas, tem missa na paróquia. 19h30, 19h40, quando acaba a missa, começa o seminário. Nós vamos para a segunda semana. Os temas são muito bons. Quem pregou a semana passada foi o Roniel, de São José dos Campos. Nós ainda temos o Reinaldo, que foi coordenador nacional da renovação. Nós temos o Juninho, da comunidade ID. Nós temos várias pessoas, o Adriano aqui do Filhos de Fátima vai pregar lá também. Vários irmãos vão estar lá compartilhando a palavra toda sexta-feira até o dia 21 de dezembro. Então a inscrição é R$5 por noite. Você vai, faz a sua inscrição na hora e participa do seminário conosco, tá? Se alguém se interessar, nós trouxemos o CD com a primeira semana, mas
a gente só trouxe acho que 4 ou 5, tá bom? Com a primeira pregação, que foi a da sexta-feira passada, tá? Aqueles que quiserem participar são bem-vindos. É só aparecer lá sexta-feira na paróquia e nos procurar, vai nos encontrar lá na porta. O segundo recado que eu tenho para vocês é que depois de muito tempo e muita batalha, nós partilhamos algumas vezes aqui, pedimos algumas vezes que vocês orassem por isso, nós conseguimos editar o segundo livro, está aqui, ó. Graças a Deus, o segundo livro saiu. O título do livro é Por Entre Espinhos, e ele fala justamente do sofrimento na vida do cristão, fala das batalhas, fala do deserto, fala da educação que Deus nos dá, fala de muitas coisas sobre o sofrimento, para a gente entender como a gente sobrevive por entre espinhos, como Deus tira dali sempre algo de bom e transforma a nosso favor. Então o livro tem o prefácio do Padre José Roberto, que é nosso diretor espiritual na Arquidiocese de São Paulo. Ele escreveu o prefácio.